Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo vou abordar o delicado tema da responsabilidade civil dos laboratórios e as consequências jurídicas para o médico decorrentes do tratamento equivocado com base em um exame errado. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha mais segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Com o avanço tecnológico na área médica, os exames laboratoriais se tornaram uma realidade corriqueira nos consultórios. Hoje em dia, a maioria dos diagnósticos médicos são dados com apoio nos mais variados exames de laboratórios. Além disso, conheço alguns médicos que, dando vazão ao seu espírito empreendedor, são inclusive proprietários de laboratórios de análises clínicas. Por qualquer lado que se olhe a questão, acredito que é importante tratar desse tema aqui no canal. Dividi esse vídeo em 5 partes. A primeira, a análise da espécie de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva. Segunda, a atividade dos laboratórios configura uma obrigação de meio ou de resultado. Terceira, dever de sigilo dos laboratórios. Quarta, responsabilidade solidária ou não entre o laboratório e o plano de saúde. Quinta, responsabilidade solidária ou não entre o laboratório e o médico. As 4 primeiras são preparatórias para responder ao questionamento da quinta parte, mais relevante para o dia a dia do médico. Nossa primeira parada é a definição em qual espécie de responsabilidade civil os laboratórios são inseridos. Responsabilidade subjetiva ou objetiva. Como eu expliquei melhor nesse vídeo aqui em cima, enquanto para estar caracterizada a responsabilidade objetiva exige apenas a conduta, nexo causalidade e o dano, a responsabilidade subjetiva requer, além dessas 3, o elemento culpa, seja na forma imperícia, negligência ou imprudência. De acordo com o artigo 927 do Código Civil, no direito brasileiro, a regra é da responsabilidade subjetiva, salvo a existência de lei expressa ou quando a atividade desenvolvida implicar por sua natureza risco a direito alheio. Nessas duas últimas hipóteses, será responsabilidade objetiva. A relação jurídica entre o laboratório e os pacientes é uma relação de consumo, o que atrai a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviço é independente de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva. Esse tem sido o entendimento unânime dos tribunais. E olha que isso é muito raro. Tribunal de Justiça de São Paulo, ação de indenização por danos morais. Laboratório, erro de diagnóstico. Autora que submeteu a exame feito pelo laboratório réu. Biópsia de nódulo em uma das mamas. Laudo que concluiu pela definição diagnóstica dependia de estudo imunohistoquímico. Revisão da lâmina feito meses depois no hospital que constatou a existência de câncer, sendo a autora submetida de imediato à cirurgia. Responsabilidade objetiva dos laboratórios. Agora vamos analisar a prestação de serviço dos laboratórios sob o prisma da natureza jurídica, se obrigação de meio ou de resultado. No vídeo aqui em cima eu aprofundo sobre essa temática. Em resumo, nas obrigações de meio, o contratado se compromete com o emprego do seu conhecimento, técnica e habilidade
com o escopo de atingir determinada finalidade, porém não se compromete com o resultado almejado. Na obrigação de resultado, o contratado se obriga a obter determinado fim, sendo responsabilizado se não alcançar. Como eu expliquei no vídeo que eu mencionei, a distinção entre obrigação de meio e de resultado deve focar no que foi proposto pelo contratado ao contratante. É o conteúdo da proposta efetiva entre as partes que irá definir. Se o médico prometer a cura ao paciente, uma obrigação que, em regra, é de meio, se tornará de resultado dessa forma. Apenas na hipótese de não ser possível aferir exatamente o conteúdo do contrato, é que se recorre ao critério subsidiário da abstração do que normalmente se espera e ocorre nos contratos daquela espécie. Dito isso, pode-se dizer que dos exames de laboratório e diagnóstico por imagem, espera-se a exatidão dos seus resultados, uma vez que pautarão o rumo da atuação do médico. Por isso, a toda evidência, tem-se compreendido majoritariamente que os laboratórios possuem a obrigação de resultado, comprometendo-se, portanto, com a precisão dos seus laudos. Existe uma corrente minoritária que defende que apenas os exames mais simples e menos complexos, por envolver a aplicação de regras técnicas consagradas e invariáveis, seriam obrigações de resultado. Já nos casos que envolva risco de erro na análise por ser de interpretação mais delicada, por exemplo, biópsia muito invasiva, defende-se que essas seriam obrigações de meio. Porém, em sua maioria esmagadora, os tribunais brasileiros têm decidido conforme o entendimento majoritário, como vamos ver. Superior Tribunal de Justiça, responsabilidade civil, erro diagnóstico e exames radiológicos, danos materiais e morais. O diagnóstico inexato fornecido por laboratório radiológico, levando a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado, dá direito à indenização. Obrigação da ré é de resultado e de natureza objetiva. Artigo 14, cumulado com o parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais devidos, tendo em vista que as despesas efetuadas com os exames posteriores ocorreram em razão do erro cometido no primeiro exame radiológico. Importante destacar essa parte final. O valor da indenização a ser paga ao paciente inclui os danos materiais com os gastos dos exames posteriores, tratamentos desnecessários e os medicamentos também. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, responsabilidade civil, erro diagnóstico. Anatomopatológico, laboratório e médico anatomopatologista, arbitramento da indenização, diagnóstico de câncer de mama altamente agressivo e raro, emitido sem qualquer pedido de outros exames para confirmação. Atrai a responsabilidade civil do médico e do laboratório pelo sofrimento da paciente, em se cuidando de falso positivo. Superior Tribunal de Justiça, responsabilidade civil, exame laboratorial, câncer, dano moral, reconhecida no laudo fornecido pelo laboratório a existência de câncer, o que foi comunicado de modo inadequado para as circunstâncias, a paciente tem o direito de ser indenizada pelo dano moral que sofreu até a comprovação do equívoco do primeiro resultado, no qual não se fez nenhuma ressalva ou indicação da necessidade de novos exames. A parte final desse último julgado do STJ nos remete a uma questão interessante: a margem de erro de algumas técnicas utilizadas em exames. Nessas situações, é essencial que o laboratório faça constar a ressalva expressa e clara de que o resultado do exame exige uma contraprova, seja pela utilização de uma nova amostra ou de um outro método. Caso o paciente consumidor seja adequadamente informado da margem de erro no exame, possível imprecisão, o laboratório não poderá ser responsabilizado
por eventual equívoco no resultado do laudo. Vamos a alguns exemplos. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço. AIDS. Exame laboratorial que apontou falso positivo. A responsabilidade civil dos laboratórios por suposto defeito na prestação de serviços sujeita-se à norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que oferece disciplina específica para o assunto. A noção de defeito da Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, está diretamente relacionada à legítima expectativa de segurança do consumidor e, consequentemente, aos riscos que razoavelmente se esperam de um serviço. Nessa medida, não há como considerar defeituoso um exame laboratorial que, embora equivocado, adverte em seu resultado a respeito da necessidade de repeti-lo. Informação que se justifica em razão de ser a técnica utilizada no teste sensível e não totalmente específica, podendo ser influenciada por fatores externos, inclusive pela própria gravidez da apelante, caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC. Não há que se cogitar de indenização por danos morais. Também no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no documento fornecido à autora, consta em destaque: resultado não é definitivo. Sugere-se confirmação pelo método Westerblot. Logo, não se verifica qualquer conduta por parte da demandada capaz de ensejar sua responsabilização, vez que agiu com as diligências esperadas ao cientificar a demandada acerca da necessidade de efetuar outros exames a fim de confirmar o resultado. Aqui é importante fazer um parêntese para ligar os pontos. Como eu destaquei, em regra, espera-se a exatidão dos exames de laboratório, razão pela qual a atividade é tida como obrigação de resultado. No entanto, quando há ressalva da necessidade de repetir o exame diante da possibilidade de inexatidão, ocorre, na prática, que o laboratório está se comprometendo em utilizar a melhor técnica no exame, mas sem se comprometer com a precisão do resultado do laudo. Trocando em miúdos, houve a transformação de uma obrigação que geralmente é de resultado em uma obrigação de meios. Por isso, eu disse como ponto de partida, essa classificação deve ser feita com base no conteúdo do que foi acordado entre as partes. Porém, se esse mesmo exame não contiver essa mesma ressalva expressa, o laboratório irá sim responder pelo resultado equivocado, porque normalmente se espera resultados precisos. E isso nos leva a um ponto relevante nessas situações em que é necessária a contraprova. Sendo necessário novo exame para afastar eventual imprecisão do laudo anterior, o laboratório deve realizá-lo dentro de um prazo razoável para a situação fática em concreto, no espaço de tempo mais curto possível que o contexto exige. Vamos a um exemplo ilustrativo julgado pelo STJ agora. Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, no que diz respeito a erro em exame laboratorial, o laboratório, assim como o hospital ao qual o laboratório é subordinado, possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva também com base no artigo 14, caput do Código Consumerista. Como bem destacado pela Corte Estadual, é certo que o IEMP foi responsável pelo teste inicial do sangue coletado na placenta da autora, chamado de teste rápido para HIV, e que resultou no falso positivo para o vírus. Contudo, por força da portaria 151/2009 do Ministério da Saúde,
O referido teste integra a etapa 1 do diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, considerado como uma mera triagem que, em caso de amostra com resultado reagente, exigia a coleta imediata de nova amostra a ser submetida à etapa 2, em que realizado o teste complementar para a obtenção do diagnóstico definitivo, itens 1, 2.3 e 3 do anexo 1 da referida portaria. Desse modo, não se revela razoável que, em uma situação de indiscutível urgência, tenha o hospital aguardado 4 dias, contado o do parto, para providenciar a coleta de nova amostra de sangue da lactante para fins de realização da primordial confirmação do teste rápido positivo para HIV. Tal demora, na espécie, caracterizou o defeito relativo à prestação do serviço propriamente afeto à responsabilidade hospitalar. No caso, o exame que deveria ter sido rapidamente providenciado nas instalações do nosocômio, a fim de garantir o mínimo possível de dias de suspeita de contaminação da lactante e, consequentemente, que o recém-nascido ficasse menos tempo privado do alimento essencial ao seu desenvolvimento físico e psíquico. 2019. Outro ponto de extrema importância é o dever de sigilo dos laboratórios. A garantia constitucional da intimidade e da vida privada, prevista no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, impõe aos laboratórios a obrigação de não se descuidarem do direito do enfermo ao segredo que envolve a sua moléstia. Em razão da observância desse cuidado, os tribunais têm condenado os laboratórios ao pagamento de indenizações. Vamos lá. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, responsabilidade civil, teoria objetiva, município de Pompeu, informação de resultado de exame médico do paciente a terceiro. Violação do sigilo médico, ofensa aos direitos da personalidade, intimidade e privacidade, danos morais caracterizados. Restando demonstrado nos autos que a agente comunitária de saúde da municipalidade informou a terceiro sobre o resultado de exame médico do paciente, resta caracterizada a conduta ilícita. Tribunal de Justiça de São Paulo, portadora de vírus HIV que se submete a exames periódicos e opta por receber os resultados através de entrega domiciliar. Laboratório clínico que utiliza envelopes confeccionados com janela transparente, permitindo a visualização do conteúdo da correspondência por terceiros, fato que tornou pública a grave moléstia até então mantida em segredo no conjunto residencial da autora. Violação da intimidade caracterizada. Aqui fica meu alerta para as equipes de programação visual dos laboratórios quanto ao design dos envelopes dos exames. A atividade do laboratório não é uma atividade comercial comum em que o critério estético é o único relevante. Existem outras questões ainda mais importantes e sensíveis. Legibilidade e clareza do conteúdo interno, bem como a proteção do sigilo das informações, devem ser o foco principal. Outro ponto que merece destaque é a existência ou não de responsabilidade solidária entre o plano de saúde e o laboratório, pelo pagamento da indenização ao paciente em virtude de resultado de exame equivocado. Aqui segue a mesma lógica no vídeo sobre a responsabilidade solidária ou não entre o plano de saúde e o médico. O contrato de plano de saúde se caracteriza pela existência de um rol exaustivo de profissionais, instituições de saúde e laboratórios credenciados pela operadora do plano, entre os quais o paciente contratante está obrigado a escolher. Não existe liberdade de escolha pelo paciente. Feita a opção entre as existentes na lista, a pessoa jurídica ou profissional credenciados prestará o serviço de saúde em nome da operadora de saúde, sendo remunerado diretamente por ela. Como há restrição de escolha do paciente,
os nossos tribunais têm compreendido que existe responsabilidade solidária, ou seja, conjunta, entre o laboratório e a operadora do plano de saúde pelo equívoco no exame, devendo ela zelar pela adequação da sua rede credenciada. Vamos lá. Tribunal de Justiça de São Paulo. Erro diagnóstico. Exame laboratorial que realizou biópsia e indicou a existência de malignidade no nódulo. Autor que providenciou às suas expensas novo exame em laboratório que não integrava a rede credenciada. Comprovação do engano do primeiro exame. A angústia decorrente do erro de diagnóstico manifesta e que perdurou por diversos dias. Obrigação de resultado do laboratório. Precedentes do STJ. Operadora de plano de saúde. Responsabilidade solidária. Dever de zelar pela manutenção de rede credenciada adequada. Agora, o ponto mais importante do vídeo. Diante do exame equivocado, há responsabilidade solidária ou não entre o laboratório e o médico. Sim, é possível que o médico seja condenado solidariamente a pagar a indenização ao paciente por erro no exame. Se, em virtude de erro grosseiro, causar dano ao paciente em razão de resultado incorreto do exame, o médico responderá solidariamente, ou seja, conjuntamente com o laboratório. E o que seria um erro grosseiro? São aqueles que saltam aos olhos de qualquer profissional da área. Por exemplo, deixar de pedir um novo exame quando o resultado laboratorial for incompatível com o quadro clínico do paciente. Outra situação é aquela de resultado impossível na escala de referência e não há pedido de novo exame. Não se pode perder de vista que é o médico contratado pelo paciente que detém os conhecimentos técnicos para detectar eventuais incongruências no exame. Sim, o médico tem o dever de identificar os erros mais evidentes dos exames laboratoriais e requerer outros confirmatórios. Se não é o médico, quem é? O paciente, que é totalmente leigo no assunto. Porém, como se pode perceber, são casos excepcionais. A regra é que, salvo o erro grosseiro, o médico não responderá solidariamente pelo resultado errado do exame, mesmo que inicie o tratamento pertinente com base no laudo do laboratório equivocado. Se o resultado do exame é plausível dentro do contexto clínico, não há responsabilidade do médico. Esse tem sido o entendimento dos nossos tribunais. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, responsabilidade civil, processual civil. AIDS, ação movida contra o laboratório e médica por exame com resultado errôneo, de falso positivo e tratamento equivocado. A responsabilidade civil do profissional médico é subjetiva, a ausência de prova de erro no diagnóstico ou no tratamento dispensado à autora, enquanto provável portadora do vírus da AIDS inserida no grupo de risco por ter sofrido violência sexual. Então, o meu objetivo aqui foi abordar a responsabilidade civil dos laboratórios e as consequências jurídicas dos exames equivocados, principalmente para os médicos. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar informação ao médico, para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério. Inscreva-se no canal e clica aqui embaixo no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, eu aviso lá
sempre que eu posto aqui no YouTube. Fica à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de novos temas a serem abordados em outros vídeos. Obrigado pela audiência e até a próxima!